É hora da polêmica aqui no Saída de Bola, começando mais uma vez o quadro Bola Dividida, onde eu, que me chamo Sérgio Ricardo Júnior, estou ao lado de Paulo Barreto para discutir algum tema relevante aí da semana das apostas esportivas ou do futebol como um todo. E saiu a convocação da seleção brasileira nessa última semana. O Tite convocou ali para os últimos jogos pré-Copa do Mundo. Lembrando que a Copa do Mundo esse ano acontece em novembro, né? Naturalmente a Copa costuma acontecer no meio do ano ali, né? No final da temporada europeia, julho, agosto, mas por uma questão de temperaturas, né? E de geografia, enfim, coisas que impedem que a Copa do Mundo aconteça no Catar no meio do ano, né? Um período muito quente lá para o país, então impossibilita a prática esportiva. Então essa Copa foi estendida aí, vai ser em novembro, que é onde tem uma temperatura mais amena para receber público, para poder ter o jogo de forma mais tranquila. Tite fez a convocação da Copa do Mundo e, para surpresa de ninguém, ela veio recheada de velhos conhecidos, nomes que a gente já tem visto aí nas últimas convocações e nomes bastante questionáveis. E esse é o tema do nosso vídeo. Existe ou não existe panela na seleção brasileira? Paulo Barreto, já jogo na sua mão. Existe panela na seleção? Por que o Tite só convoca os mesmos caras e alguns caras que, porra, não faz sentido convocar? Exato, né? Essa lista vem aí com Daniel Alves, vem aí com Everton Ribeiro, vem aí com Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho nem estreou ainda e já foi convocado, então... E muito me espanta, né? Quando a justificativa, por exemplo, para não convocação do Arana é porque o time ainda não voltou de férias, o Atlético Mineiro e tudo mais. Assim, né? O Felipe Coutinho não estava de férias, né? Mas, tipo, estava jogando também, né? Daniel Alves jogou uns jogos amistosos aí. Depois que todo mundo saiu da Covid ali do Barcelona, ele voltou a jogar e tudo mais, enfim. Na minha visão, tem panela, né? Tem panela assim na seleção brasileira, mas a pergunta é quando é que não teve panela na seleção brasileira, né? Então, os mais antigos aí vão lembrar de Filipão e a família Scolari em 2002. Então, ele fechou o grupo ali. Tinha, por exemplo, nosso queridíssimo Roque Júnior, foi um bom zagueiro realmente, mas nada que justificasse a moral que ele tinha dentro da seleção brasileira, inclusive, né? E alguns outros jogadores. Felipão, no seu retorno à seleção, traz o Henrique, por exemplo, que sem a menor explicação do porquê o Henrique fazia parte daquele elenco, e fora outros jogadores, né? Que é os que eu estou lembrando de cabeça. O Dunga, Josué, Kleberson, Júlio Batista, meu Deus, Neymar e Paulo Henrique Ganso, né? O pessoal até hoje me chama de PH Ganso, né? Meu nome é Paulo Henrique, né? Paulo Henrique, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Barreto lá no final, um nome gigantesco, parece que eu sou daquele tempo da colônia ainda, aqui no Brasil. Mas é isso, acho que sempre teve panela, né? Sempre vai ter. Então o Tite mostrou isso no ciclo anterior, foi um ciclo muito vitorioso, um ciclo quando o Brasil chegou muito favorito, né? Muitos jogadores ali já tinham rodado com ele no Corinthians, principalmente, e alguns até que não tinham jogado com ele no Corinthians, mas como a comissão técnica dele tinha muitos, né, dessas pessoas que trabalharam com ele lá, parece que era um caminho mais facilitado para esses caras chegarem à seleção, não que não fossem bons jogadores, não que não tivesse alguma coisa para oferecer ali para a seleção brasileira, mas eu acho que ele fecha um pouquinho os olhos e as portas da seleção para outros jogadores também de qualidade. Por exemplo, no meio-campo, né, só para dar um exemplo, o Rafael Veiga fez uma temporada fantástica. É jogador de seleção? Talvez não, mas tem isso, né? Quando você convoca o Everton Ribeiro, que fez uma temporada péssima, quando você convoca o Coutinho, que não jogou, então cabe a pergunta por que não dar uma oportunidade para o jogador como o Rafael Veiga, pelo menos na minha visão. Então, eu também concordo que existe panela na seleção e é uma das coisas que me incomoda muito, me incomoda de sempre. Eu estava até comentando com o Paulo aqui antes de começar a gravar o vídeo. Toda a lista da seleção brasileira, eu já sei mais ou menos ali a gama dos jogadores que vão ser convocados. E eu me irrito toda vez que eu vejo o Tite lá anunciando a lista dele. Toda vez eu vou lá no Twitter e comento: meu Deus, não acredito que ele convocou esse cara. Porque assim, eu sempre fui defensor de que a seleção ela tem que ser treinada como seleção. E muitos dos treinadores, principalmente brasileiros, que vão para comandar a seleção brasileira, são caras acostumados ao dia a dia de clube. Então, o cara, em vez de se adaptar a uma realidade de seleção brasileira, ele tenta implementar na seleção as coisas que ele fazia no clube. Porque o cara se sente mais confortável, porque é um ambiente mais conhecido, é um jeito de trabalhar mais fácil.
Então, assim, o Tite tá fazendo na seleção brasileira exatamente a mesma coisa que ele fazia no Corinthians, e ele foi embora do Corinthians também por causa disso, porque ele foi campeão no Corinthians e ele não conseguiu renovar o elenco. Era uma das principais coisas que a torcida do Corinthians batia no Tite quando ele estava lá. O Tite ficava apostando em Jorge Henrique, em Douglas, em Emerson Sheik, jogadores que já estavam muito velhos, que já tinham ganhado tudo no Corinthians e que não estavam mais rendendo, o time estava caindo de desempenho e o Tite continuava bancando esses caras. É a mesma coisa que ele está fazendo na seleção com nomes que o Paulo já citou, Daniel Alves, Coutinho, até o próprio Thiago Silva, mas o Thiago Silva ainda é aceitável porque ele está jogando em alto nível. Mas você tem algumas outras peças ali, Alex Telles, pô, ele ter convocado Alex Telles, para mim, é um absurdo. Tudo bem que o Lodge teve o problema da vacina lá, que ele citou que o Lodge não tomou a vacina e tal, eu acho que isso é um super critério para você realmente não convocar, até porque ele teria impedimento de entrar em outros países. Mas assim, pô, você convoca o Gabigol, convoca o Everton Ribeiro não tá jogando nada, também tá voltando agora de férias, aí você deixa o Arana fora por causa de uma questão de férias, aí você convoca o Alex Telles que não joga, o Alex Telles não joga no Manchester United, ele não joga, ele é reserva do Luke Shaw, e não joga, não apresentou nível para ser titular nos times grandes que ele passou na Europa, exceto o Porto. Ele só jogou no Porto, ele passou na Inter, não jogou, passou no United, não jogou, aí você convoca um cara que não joga para ser jogador de seleção. Então, assim, alguns nomes, assistência com o Gabriel Jesus, tudo bem que o Gabriel Jesus faz alguns golzinhos, é importante pro sistema dele, mas, Fred, tem isso, o Fred do meio de campo. O Fred que até acho que poderia até ser um jogador ali para ser compor o banco, mas ele bota o Fred como titular, é quase um titular indiscutível da seleção. Então, assim, eu acho que eu sempre fui defensor de que o treinador tem que sim convocar os melhores jogadores que se encaixam dentro do jeito de jogar dele, certo? Eu acho que o Tite faz isso no sentido de chamar os principais jogadores que se encaixam no jeito de jogar dele. Aí a gente pode discordar ou concordar com o jeito de jogar dele. Mas o que acontece na seleção, pelo menos na minha opinião, é que o Tite usa disso para poder defender a panela dele. Ele usa esse critério de convocar o Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus já está acostumado a fazer o lado do campo, porque ele vai buscando argumentos dentro dessa coisa de convocar os jogadores pensando no estilo de jogo dele, que ele gosta na seleção, para defender a panela. Então, eu acho que existe panela na seleção, sim. Como o Paulo citou, outros exemplos já existiam no passado, com o Filipão, com o Dunga, com o Mano Menezes. O Mano Menezes também, quando chegou na seleção, convocava a galera do Corinthians. O Filipão levava a galera do Palmeiras. Enfim, tem panela na seleção, sempre teve, não acho que tem que existir. Eu acho que seleção é uma junção de momento com projeção de futuro. Eu acho um absurdo o Daniel Alves jogar a Copa do Mundo de 2022, por mais que a gente não tenha grandes nomes na lateral direita. É muito mais fácil você investir, sei lá, no Emerson Royal, que tá jogando bem no Tottenham, põe o cara de titular, o Wanderson que tá surgindo, foi pro futebol europeu. Cara, não tem testagem, mas assim, nunca vai ter testagem se você não convoca. Se você convoca os caras, não bota para jogar, nunca que vai ter testagem. Então, assim, você tem que pensar no futuro. E o Tite está pensando no trabalho dele, está pensando exclusivamente na Copa, ele não está pensando em deixar absolutamente nada para quem vem pela frente. Enfim, panela na seleção existe, eu sou contra, acho que não deveria existir. E é isso, cara, não deveria existir mesmo, porque, pô, não faz sentido. É uma das coisas que me irrita muito quando o tema é seleção brasileira. É isso, tá a opinião do Paulo, tá a minha opinião. Espero que você goste desse vídeo, deixe o seu like. Se você concorda ou discorda da gente, comenta aqui, use os espaços dos comentários para dar a sua opinião. Isso também vai se você se inscrever no canal, né, para você nos ajudar aqui a aumentar o número de inscritos. Um abraço e até a próxima.